Olá, eu sou o Mr. Steam. Sou um explorador. Vim até aqui para vos contar uma história fantástica. É uma história sobre viagens. Querem ouvir? Então sigam-me e vamos viajar pelo mundo dos transportes. Ora bem, viajar é movermos-nos através de um meio de transporte de um sítio para o outro. Há muito tempo atrás, o homem viajava somente a pé, utilizando a força dos seus músculos para caminhar ou correr e deslocar-se através daquilo que chamamos de tração humana. Imaginem o que era ir a pé daqui do entroncamento até à China. Com o evoluir do tempo, o homem começou a pensar em outras formas de viajar e, para o ajudar nas tarefas do dia-a-dia, construiu máquinas mais rápidas, cómodas e que permitissem transportar mais pessoas e mercadorias também. Começou por usar a ajuda dos animais para o carregar, ou mesmo para puxar veículos de rodas, mas não ficou por aqui. Inventou também formas de viajar pela água e máquinas espantosas para viajar pelo ar. Claro que também criou transportes terrestres incríveis, e são esses os meus favoritos. Vamos então ver que transportes terrestres existem. Temos os transportes de 2 rodas, como a bicicleta, a mota, os de 4 rodas ou mais, como o carro e o autocarro, e temos também os transportes de carris, como o metro ou o comboio. E ainda há muitos mais, mas os comboios são os que eu mais admiro. Vocês sabem o que é um comboio? O comboio é um meio de transporte terrestre que serve para levar várias pessoas ou mercadorias ao mesmo tempo. É formado por uma locomotiva, carruagens ou vagões e desloca-se sobre carris. E sabem quem inventou o comboio? Sabem quem foi? Sigam-me, que eu vou contar-vos. A primeira locomotiva foi inventada em 1804 e funcionava a vapor. Chamava-se Uncle Dick's Puffer e foi inventada por um senhor inglês chamado Richard Trevithick. Sabem o que é o vapor e como funciona? Bem, o vapor forma-se quando aquecemos água e esta passa do estado líquido ao gasoso. Podemos ver esta reação quando estamos a cozinhar e sai fumo dos tachos. No caso dos comboios, uma locomotiva a vapor tem uma caldeira com carvão e um depósito com água. Lança-se lume ao carvão e assim se aquece a água existente no depósito, gerando desta forma o vapor. O vapor cria pressão e é utilizado como força motriz que faz acionar as rodas da locomotiva. Em 1814, o Sr. George Stephenson construiu a Blatcher, uma máquina a vapor usada nas minas. E em 1829, criou a locomotiva Rocket, que era utilizada na linha férrea inglesa entre Liverpool e Manchester. Servia para puxar comboios de mercadorias e passageiros. Vou então agora contar-vos a história de quando apareceu o comboio em Portugal. No dia 28 de outubro de 1856, foi inaugurada em Portugal a primeira linha de caminho de ferro entre Lisboa e o Carregado, com a presença do rei Dom Pedro V e muitas pessoas da corte. Foram percorridos 40 km em cerca de 40 minutos. A família real passou a usar muito o comboio. Quando viajava, sempre que possível, iam de comboio, como por exemplo quando viajavam do Barreiro para Vila Viçosa. Usavam um comboio especial, o Comboio Real, que agora está aqui, no museu. E digo-vos mais, os príncipes Dom Pedro e Dom Luís, quando eram pequenos, até tinham um mini comboio a vapor para brincarem e passearem no palácio. Era Lilliputienne. E agora podem vê-la aqui, no museu. Mas agora, avancemos na nossa história. Com o passar dos tempos, os comboios foram evoluindo cada vez mais e tornaram-se mais rápidos, económicos e confortáveis. Também novas vias férreas foram sendo construídas em Portugal, alargando a rede de comunicação dos transportes ferroviários. No início do século XX, apareceram as locomotivas com motor a diesel, um novo combustível para a época que as tornou mais rápidas e potentes. Em 1926, a linha de Cascais foi a primeira de Portugal a ser eletrificada. Nessa linha andavam as locomotivas elétricas como, por exemplo, a Amália e a Celeste, locomotivas que podes ver neste museu.
Nos dias de hoje, os comboios já têm muito mais conforto, com ar-condicionado, televisão, rádio e muito mais comodidades que permitem aos seus passageiros uma viagem mais confortável, segura e agradável. O comboio é dos transportes mais amigos do ambiente. De comboio podes percorrer todo o mundo e conhecer novos sítios, costumes, hábitos, pessoas, ao mesmo tempo que viajas descansado ou a brincar, a ler, a desenhar ou a conversar. Há um comboio muito especial da companhia portuguesa CP que se chama Alfa Pendular e é um comboio de velocidade elevada. Liga as cidades de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Entroncamento, Lisboa e Faro. Se viajarem do Porto a Faro, só demoram 5 horas e 37 minutos e são cerca de 574 quilómetros. A viagem inaugural entre Porto e Lisboa do comboio Alfa Pendular foi em junho de 1999 e a travessia ferroviária na Ponte 25 de Abril em julho do mesmo ano. Este comboio atinge uma velocidade máxima de 220 km/h e, graças à sua tecnologia pendular, permite-lhe fazer as curvas a velocidades mais elevadas que os comboios convencionais. Este é o Kimboy, um menino que sabe tudo sobre comboios. Vai a cpkids.cp.pt/kids e conhece o melhor. Agora quero falar-vos de segurança. Jamais nos podemos esquecer que temos de ter sempre muito cuidado a atravessar as linhas de caminhos de ferro por causa da velocidade a que os comboios viajam e nunca, mas nunca, devemos andar por cima dos carris. Quando atravessarem uma passadeira na linha férrea, antes devem olhar para a direita e depois para a esquerda. Nunca atravessem a linha a correr e não parem a meio. Evitem atravessar uma passadeira quando estiver parado um comboio, pois pode estar a esconder outro. Não devem atravessar a linha quando se aproxima um comboio. E devem sempre respeitar as barreiras de segurança fechadas ou os sinais sonoros, pois indicam que vem um comboio. Logo, há que esperar que ele passe antes de atravessar a linha. Com a criação e utilização de passagens subterrâneas e aéreas, já não haverá tanto perigo. E falando do futuro, imaginam como serão um dia os comboios? Vão ser comboios ultra rápidos, como o Maglev e outros. Estes comboios serão espetaculares e parecem mesmo saídos da ficção científica. Bom, agora está na altura de irem visitar o museu. Eu poderia ficar aqui o dia todo a contar esta história que não tem fim. Vão lá então visitar o museu e divirtam-se. Fico à vossa espera para uma nova visita. Até qualquer dia!